Meu nome é Adão, sou advogado tributarista e, como já previamente já me apresentaram, sou sócio no escritório Bulhões Santos Advogados e também sou cofundador da Mensa Escola de Negócios, né? A gente nasceu aí para tratar sobre a reforma tributária e a gente até recebeu o convite do Thiago Fraga, da FRG, justamente para tratar deste tema hoje aqui, que é a reforma tributária e os seus impactos, né? Então a gente vai tentar falar rapidamente, que a gente tem um tempo breve aqui para tratar desse assunto, então a gente vai tentar passar o máximo de informação possível e conhecimento para todos vocês aqui. Mas antes disso... perfeito. Antes disso, eu gostaria de apresentar para vocês. Nós somos o escritório Bulhões Santos Sociedade de Advogados. Nós temos sede em Curitiba e na cidade de Maringá também. Atuamos a nível nacional. Somos um escritório de direito empresarial com foco especializado no direito tributário. Em razão disso, a reforma vai afetar 100% o nosso trabalho. Então, em razão disso, eu, junto com o meu sócio, que hoje pode estar aqui presente, que é o Lucas, a gente criou a Mensa Escola de Negócios. Ela surge justamente para tratar, discutir, conversar, debater os temas relacionados à reforma tributária, as suas alterações, o que falta acontecer, né? Então, no decorrer do ano, dos próximos anos, na realidade, a gente vai estar promovendo eventos, novos cursos, tudo sobre relacionado ao cenário tributário brasileiro que vai acontecer em diante no pós-reforma. Mas vamos lá, iniciando o nosso assunto. Reforma tributária já está aprovada, é a Emenda Constitucional 132 de 2023. O primeiro ponto que é importante destacar para todos que eu gosto de sempre estar falando a reforma já está aprovada, já estamos reformados. Então, se ela é boa, se ela é ruim, isso a gente vai ter que lidar com isso, porque agora ela já está aprovada e a gente vai ter que acompanhar todas as alterações, o que falta acontecer e quais vão ser os seus impactos e lidar com ela, e lidar com o que vai estar acontecendo. Mas o primeiro ponto a destacar a reforma tributária, gente, é sobre o consumo, tributação do consumo, ou seja, imposto de renda, contribuição sobre o lucro líquido, contribuições para terceiros. Isso vai continuar como está hoje, não vai mudar nada, é somente sobre a tributação do consumo, perfeito? Eu vou destacar isso um pouco mais adiante. E a reforma, gente, ela surge com dois pontos, com duas ideias principais, junto no cenário tributário. O primeiro é simplificar, né? Hoje o sistema tributário brasileiro é muito difícil, muito burocrático, depende de muitas obrigações acessórias, muitos sistemas, muitos profissionais para conseguir cumprir com as obrigações tributárias de uma empresa, de uma operação comercial. Então, o primeiro ponto é simplificar. E por que simplificar? É gerar o segundo ponto, que é a redução do custo Brasil, né? Mas o que é esse custo Brasil? O custo Brasil, gente, nada mais aqui eu até roubo a palavra do Lucas, que é meu sócio, que é exemplificar que se o Estado fosse, por exemplo, um comerciante, o João, né? O João exige, quando eu compro um produto dele, ele exige que eu pague para ele em determinado dia, no dia 20 de um determinado mês, somente em espécie. E ele só vai receber na sede dele lá no Acre. Basicamente isso, um resumo meio bobo, mas isso é o custo Brasil. É uma burocracia, é uma sistematização desnecessária que gera toda uma necessidade maior de profissionais, uma necessidade maior de operações que torna a operação mais custosa, não só de imposto necessariamente, mas tudo o custo necessário para você efetivamente pagar o imposto. Mas como que isso vai ser resolvido? O que é que vai acontecer? A reforma tributária traz a ideia do IVA, que é imposto sobre o valor agregado ou valor adicionado, tá, gente? Isso vocês vão ouvir bastante, mas isso vai mais da preferência de quem está falando sobre o tema, mas o importante é que é o IVA. O IVA no Brasil vai estar substituindo os impostos, como eu disse no início, sobre o consumo, que a nível federal é IPI, PIS, COFINS, estadual ICMS, municipal ISS. São esses os impostos que vão deixar de existir ao final do processo de transição da reforma tributária,
justamente para nascer o IVA brasileiro, que vai ser o IVA Dual, né? Que a ideia do IVA é ser um único imposto. Mas nós estamos no Brasil, que teremos dois IVAs, que serão o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai estar substituindo o ICMS e o ISS. Já o CBS, a nível federal, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, vai estar substituindo PIS e COFINS. Perfeito? E só que como que tudo isso vai funcionar, né? Eu estou falando de uma tributação de 5 impostos federais, como citei há pouco, que serão reduzidos teoricamente, gente, a gente não vai conseguir entrar muito tão a fundo, a somente 2 impostos, né? Um imposto e uma contribuição. Isso é um movimento muito violento do Estado, então não é tão simples. O processo de transição inicia em 2026, com o início da cobrança do IBS e do CBS, que são o que é o IVA, né? O IVA Dual, na porcentagem de 0,1% IBS, 0,9% CBS. Em 2027, vai ocorrer a extinção do PIS e da COFINS e vai efetivamente ser tributado o CBS. Perfeito? E vai ser mantida a alíquota do IBS, que é o outro IVA, em 0,1%. Em 2027, gente, também vai acontecer a extinção do IPI. O IPI vai ser substituído pelo imposto seletivo. É um imposto que eu não citei, porque ele é um imposto ainda muito discutido, como ele vai funcionar, quais serão as suas aplicações, e também a gente não tem tanto tempo aqui para trazer para vocês, perfeito? Mas em 2027 vai ser extinto o IPI. De 2029, gente, até 2032, vai ocorrer uma redução progressiva do ICMS e do ISS, né, nessas porcentagens que eu trouxe para vocês aqui na tela, que são os impostos antigos. E, consequentemente, vai haver uma cobrança também progressiva do novo imposto, que é o IBS. Perfeito? Só recapitulando, progressivo reduzindo ICMS e ISS, progressivo subindo o IBS. Né? Aí é o aumento proporcional do IBS. Consequentemente, 2033, vida nova. Reforma tributária implementada, extinção efetiva ICMS e ISS e aplicado efetivamente o IVA Dual, com a cobrança da sua alíquota que o governo ainda vai definir. A alíquota é essa que é a grande questão, né? Porque o que é a alíquota? A alíquota é o que eu efetivamente vou pagar. Eu vi que os colegas ali, eu vou voltar para vocês conseguirem tirar foto. Eu vi que vocês perderam aí, pode tirar foto tranquilo. Mas já trazendo aqui, gente, o tema é a alíquota. Qual vai ser a alíquota cobrada? A gente ainda não tem como prever. O que a gente pode falar é que em agosto de 2023, quando estavam iniciando toda a discussão, iniciando não, né, porque isso ocorre já há 30 anos, mas fortalecida a discussão da reforma tributária, em agosto de 2023, Ministério da Fazenda, órgão que administra a Receita Federal e cobra impostos, apresentou uma nota técnica do estudo da previsão de qual vai ser a alíquota do CBS e do IBS, do IVA brasileiro, né? E eles apresentaram essa tabela aqui. Cada linha dessa tabela, pessoal, diz a possibilidade da alíquota com base nos benefícios que a reforma vai trazer. Existem alguns meios que têm uma redução de base, tem alguns regimes específicos, ou seja, o que importa para a gente é a última linha, que a última linha se trata do imposto cobrado com todos os benefícios dados pelo Estado. Reduções de alíquota, benefícios fiscais, créditos, é o que vai definir. Ou seja, o que a gente está falando? A gente está falando que a última linha diz que a provável alíquota, que isso é provável, um estudo, não é, a gente não pode afirmar que efetivamente vai ocorrer isso, mas é um estudo feito pelo Ministério da Fazenda, que a provável alíquota é 27%. Ou seja, essa última linha a gente fez um destaque para vocês, aqui a gente tem até um esquilinho se surpreendendo, que é 27%. Gente, hoje, principalmente para o prestador de serviço, ele será o que será mais afetado. Por quê? Um prestador de serviço tem, em média, uma tributação entre 13% a 19% dos seus impostos efetivamente cobrados.
Com o IVA, todo mundo vai estar sendo colocado em um balaio só para ser cobrado o seu imposto, que o governo, o Ministério da Fazenda, diz que será em 27%. Adão, você está me falando então que o governo vai cobrar mais, ele vai cobrar mais de todo mundo, vai subir imposto, vai ficar mais caro? Hoje, com o que está escrito na lei, com o que falta ainda a regular, sim, é o estudo que eles fizeram, é um valor de previsão, mas é o que a gente tem efetivamente vigente, né? É o que a gente consegue entender do mercado e da reforma que foi trazida pelo próprio Ministério da Fazenda. Mas vamos lá, Adão. Perfeito, você acabou de me dizer que vai mudar os impostos e provavelmente eu vou ter um aumento no meu custo tributário. O que eu faço agora? Vamos lá. A gente traz aqui nesse slide, gente, uma tentativa com base nessa previsão do governo, da gente chegar ao impacto que você vai ter na sua empresa. E a gente tem alguns pontos que você precisa analisar para isso. O primeiro ponto é, qual é o regime tributário da sua empresa? Lucro presumido, lucro real, simples nacional. Simples nacional, a princípio terá pouca alteração, perfeito? Provavelmente as pessoas só vão poder utilizar o crédito e débito do IBS, mas isso vai ficar a critério do empresário. Os principais afetados, lucro real e lucro presumido. Segundo ponto, eu sou serviço, eu sou indústria, eu sou comércio. Sinceramente, não importa mais. Todos vocês agora estarão no mesmo balaio, porque essa é a ideia do IVA, é um imposto aplicado a ser todo mundo. Aqui a gente considera os 27% que foi trazido na nota técnica do Ministério da Fazenda. Terceiro ponto, meu segmento possui algum tipo de redução de alíquota? A gente tem que dar uma olhada no texto e ver se o seu segmento efetivamente tem algum benefício. Reforma tributária aprovada no Senado em dezembro excluiu dos mercados que podem usufruir de benefícios o mercado de mini e micro geração distribuída. Então, hoje, a lei não traz nenhum benefício específico para o solar ou geração distribuída de energia. Ponto 4. Meu produto pode ser prejudicial à saúde. Por que eu estou perguntando? À saúde ou ao meio ambiente? Por que eu estou perguntando isso? O IPI, conforme eu comentei agora há pouco, gente, vai ser substituído pelo imposto seletivo. E ele vai incidir somente para aqueles produtos, serviços que efetivamente causam algum prejuízo à saúde ou ao meio ambiente. Adão, que prejuízo é esse? Não sei, é o que eu posso te falar hoje. A lei não está escrita definindo o que é esse dano que vai gerar a base de cálculo do imposto seletivo. Isso a gente vai depender do legislador no decorrer aí do ano de 2024 e 2025. Quinto ponto, meu produto possui algum incentivo na zona franca ou qualquer outra área de livre comércio? Por quê? Essas zonas, essas áreas de livre comércio terão as suas garantias de mercado mantidas. Então, se você tem algum produto que lá é fabricado, que lá é prestado, enfim, você vai ter uma compensação tributária para manter a competitividade daquela região. Sexto ponto, meu estado possui algum tipo de fundo de ICMS para infraestrutura e habitação? Gente, em alguns estados do Brasil, o estado gera um fundo da arrecadação do ICMS para financiar habitação e infraestrutura. Esse fundo vai ser mantido só para os estados que já tinham ele em 2023. Então, não posso dizer que vai ser um IBS de infraestrutura, mas é mais ou menos esse sentido. Essa contribuição vai ser mantida. Então, se você opera no estado que existe esse fundo, esse é um custo que você tem que considerar. Gente, são esses os 6 pontos que a gente consegue tentar antecipar, o impacto da reforma tributária, tá? Aqui a gente traz os pontos mais importantes da reforma tributária, aqueles de destaque que vai afetar todos os mercados. E então, a gente tentou trazer aqui, muito resumidamente, dado o nosso tempo curto, que é basicamente a redução da tributação sobre o consumo, aqueles 5 impostos, ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, substituídos pelo IVA-DU, CBS e IBS. Essa é a principal alteração que a gente consegue trazer para vocês e a gente consegue acompanhar para vocês. Mas, gente, eu ainda tenho 5 minutinhos aqui. Eu encerrei um pouquinho, acabei apressando um pouquinho, porque eu vou dar uma quebrada no protocolo.
Eu e meu sócio da Mensa, a gente preparou uma surpresa aqui para o pessoal que está participando do evento, e eu vou pôr o meu sócio numa fria, o Lucas. Eu vou pedir para o Lucas subir aqui, Lucas, para você falar um pouco sobre essa oportunidade que a gente está trazendo para vocês. A gente trouxe um material que eu vou apontar para vocês aqui no nosso QR Code. Então eu vou dar essa quebrada e vou dar essa oportunidade para ele falar, gente, dessa surpresinha que a gente fez. Foi pego de surpresa aqui, né, gente? Eu sempre costumo dizer nas consultorias que a gente presta sobre tributário, né, que toda empresa tem um sócio que ela não gosta muito, que é o governo, né? Então, uma fatia do faturamento, uma fatia da receita, ela vai para o governo, e isso necessita de planejamento. Eu preciso planejar isso da maneira correta. Por quê? Porque se eu pagar mais, ele não vai falar nada. Se eu pagar menos, provavelmente eu vou ser autuado em algum momento da trajetória da empresa, né? Então, o que a gente preparou aqui? A gente tem um material aqui, depois vocês podem falar comigo ou com o Adão, e tem um material lá na recepção também. A gente preparou um resumão da reforma tributária numa cartilha para vocês entenderem ali, terem na mão ali esse processo de alteração da reforma tributária e como isso vai funcionar na prática, né? O processo de transição e tudo mais. E aí a gente preparou o QR Code aqui, vou pedir para o Adão deixar todo mundo ver. Nesse QR Code aqui também tem dentro do material, tá? A gente tem 75% de desconto num curso que a gente preparou para vocês entenderem o processo completo da reforma tributária. São aproximadamente 4 horas, tá? A gente não fala juridiquês, eu sou contador, né? Então eu não falo difícil que nem o Adão, tá? Então é um curso bem completo para vocês entenderem realmente o que a reforma tributária vai trazer, o que a emenda constitucional vai trazer de mudança para o cenário fiscal sobre o consumo, e aquilo que o Adão já explicou aqui para vocês. Então, com esse curso, vai conseguir entender melhor. Então, você pode acessar o curso, pode entregar para alguém que você atue no setor fiscal lá da tua empresa, tá? E aí você vai entrar nesse link aqui, a gente preparou especificamente para o evento, tá? Você vai entrar nesse link e a gente vai pegar o teu e-mail, tá? E aí você vai começar a receber informativos sobre a reforma. Então, quando eu tiver algum ajuste na lei complementar, a gente vai dizer para você. Quando tiver alguma notícia, a gente vai dizer para você. A gente participa ali de alguns grupos ali, com alguns membros lá na comissão lá da reforma tributária. Então, a gente tem acesso a algumas informações que a gente vai disparar no teu e-mail. E aí, além disso, a gente preparou também um vídeo. Adão, volta ali nos 6 pontos, nas 6 perguntas. A gente preparou um vídeo detalhando essas 6 perguntas aqui, para que vocês possam pegar o cenário atual de vocês, responder essas 6 perguntinhas aqui, e aí a gente faz algumas simulações de IPI, aqui, de alíquota de imposto seletivo, para que vocês possam entender, depois desse cálculo, o que eu pago de imposto hoje e o que eu vou pagar a partir da transição, a partir dos 10 anos da reforma tributária, tá? Então é um material bem explicativo, é um vídeo ali de mais ou menos uns 25 minutos, tá? Que vocês vão poder entender bem como funciona isso daí, tá? Então, não sei se todo mundo volta lá no QR Code agora, não sei se todo mundo conseguiu ler o link, a gente também tem esse QR Code ali no material que a gente preparou para vocês, tá? Então, tirando isso, né, o impacto da reforma, o planejamento, né, então vejam, pro distribuidor, né, se a tua empresa tem muito crédito de ICMS, isso a gente fala no curso lá, né, a reforma trata de um prazo de 20 anos para o governo compensar esse crédito. Então, imagine, se vocês têm crédito sobrando de ICMS, se vocês não adequarem ali algum benefício do Estado, algum assim, para diminuir esses créditos, é dinheiro perdido, tá? Porque é 20 anos que vocês vão recuperar esse saldo. Outro ponto, recorrência, né? Foi falado aqui na palestra anterior, eu preciso ter recorrência líquida. Se eu tenho um prazo ali de mais de 5 anos, por exemplo, como que eu seguro que eu pago 15%, por exemplo, de imposto total hoje sobre o consumo e vou pular para 27%? Como que eu posso reajustar esse meu contrato? Então, a gente dá umas dicas para vocês ali nesse cenário, tá bom? Então, acesse o link aqui, procure a gente no final da palestra, a gente está disponível aqui para conversar com vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Pessoal, então já botei o Lucas numa fria aqui, agradeço a atenção de todos. Só pedir para finalizar aqui a nossa fala, nos siga nas redes sociais. Aqui esse QR Code também leva as nossas redes sociais, tanto do nosso escritório, Bulhões Santos Advogados, tanto quanto da Mensa. Vocês vão nos encontrar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, nossos perfis pessoais. E ficarei feliz em conversar com vocês, tirar dúvidas, tanto aqui hoje no evento, na nossa conversa, ou nas redes sociais. Perfeito? Pessoal, muito obrigado. Aproveitem o evento. Uma boa tarde. Tchau, tchau.